Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou Raquel Muniz e eu estou fazendo essa live para falar sobre esse eclipse que nós vamos ter domingo, dia 7 de setembro de 2025 e quais são as energias que a gente precisa acessar, compreender, entender com essa energia poderosa que a gente vai ter do eclipse do dia 7 de setembro de 2025. Então, as cartas já estão tiradas, as cartas já estão tiradas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa energia que está aqui na mesa dessas cartas. Então, a primeira energia que a gente tem é a carta do aprendiz e seu mestre, né? É um período de aprendizado, com certeza absoluta. Nós estamos no planeta Terra como almas que estão para se desenvolver, para aprender, para desenvolver habilidades, desenvolver talentos, desenvolver um novo olhar e uma nova forma de enxergar a vida, os processos da vida. Então, o mês de setembro, ele fala de trabalho em si mesmo, no autoaprimoramento, na descoberta de quem é você, o que você quer fazer, o que você gosta, o que você quer, o que você aprecia para sua vida, para este momento da sua vida. Essa leitura, ela fala da energia do 7 de setembro, desse eclipse, e o que ele vai manifestar pelos próximos 6 meses das nossas vidas. Então, essa carta eu entendo que é o desenvolver de um novo olhar, de uma nova mentalidade, o desenvolver de uma nova habilidade, né? Eu aprendendo alguma coisa, eu vou me matricular num curso, numa faculdade, numa pós-graduação, eu quero aprender sobre um tema e não é só aprender o teórico, é a prática, é o vivenciar, o se colocar na ação, o mergulhar de cabeça na experiência, de experimentar, de fazer, de vivenciar na prática do dia a dia. E com essa prática do dia a dia, de colocar a mão na massa e viver a experiência, sentir a experiência, você vai vendo, isso é para mim? Isso tá legal, isso não tá legal, eu gosto, não gosto, tô fazendo com facilidade, tá sendo difícil, tá sendo mais difícil do que eu imaginava. E o que tá pegando? Aonde que eu preciso melhorar? O que eu preciso colocar um pouquinho mais de atenção para desenvolver? Porque quando a gente faz essa reflexão na nossa vida, a gente consegue ter muitos feedbacks. A gente consegue ter muitos feedbacks do que a gente precisa para se desenvolver, para melhorar a nossa vida. Porque o nosso entorno, ele dá o feedback para a gente, do que a gente precisa prestar atenção, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa colocar mais cuidado, zelo, fazer com paciência, com parcimônia, com dedicação, não se distraindo, escutando o que o chefe ou o superior ou o mais velho, o que tem mais experiência, o que domina essa tarefa, essa profissão, esse trabalho, essa habilidade, ele tá te passando como feedback, porque ele está querendo te moldar, te ajustar, tirar os excessos, para que você fique equilibrado, para que você fique bom, para que você consiga fazer sozinho por si próprio. Então, nem sempre a crítica,
a instrução falada, o olhar para ver se você tá fazendo, é alguma coisa negativa no sentido de, ai, tá vendo? Aquele filho da puta tá só olhando o que eu tô fazendo para me criticar, para meter o bedelho, para encher o saco, não tem nada melhor para fazer. Não. É pro seu bem. É pra você, porque tem certas coisas que a gente não consegue enxergar sozinho, que a gente não consegue compreender sozinho, que a gente precisa do outro para dar o feedback, para falar, para nos apontar. É por isso que a gente não nasceu para ser sozinho, porque nós precisamos. A configuração humana, ela precisa do outro, da coletividade. A gente precisa do outro para saber quem somos nós, para ter essa troca, esse feedback. Então aqui, nesse processo de lapidação, nesse processo de autoaprimoramento, de melhora, de conhecimento, de desenvolvimento, de se aprofundar em si próprio, quem eu sou, o que eu quero, e nesse desenvolver de habilidades, você vai precisar de um mentor, de um professor, de um orientador, de um facilitador, que vai lá e te ampare, que te ajude, que mostre, olha, não é assim, faz desse jeito, com menos força na mão, ou, né, para que você melhore, literalmente melhore. Então, para que isso aconteça, nós temos aqui a carta da receptividade. Se você não estiver realmente com vontade de viver essa experiência e mergulhar fundo nessas águas, nessa experiência, nesse momento, nesse trabalho, nesse aprendizado, e se você não tiver essa receptividade, o que é essa receptividade? É a troca. É a troca com o meio. É escutar o que te falam. É enxergar nas entrelinhas. Entendeu? É notar os feedbacks que a vida, a energia, o que está no seu entorno. Essa carta, ela fala de empatia, de autorresponsabilidade, de troca, para você realmente se aprofundar em si mesmo. E eu acho que esse eclipse do 7 de setembro, ele vai trazer isso à tona pelos próximos 6 meses. Esse olhar para dentro, olhar as suas sombras, a sua negatividade, a sua escuridão, os seus desafios que são penosos para você e soltar a mão do controle, soltar a mão de ser controlador, obsessivo, pragmático, duro, inflexível e se ajustar como as águas, que contorna a dificuldade, que contorna o obstáculo, que se molda, que envolve, se molda, é ajustável, é leve, mas tem uma força destruidora. A água não é uma coisinha tranquila. Então essa receptividade, esse sou moldável, sou ajustável, eu vou entrar nesse ambiente, eu vou me adequar, me ajustar com essa sintonia, com esse aprendizado, com essas pessoas, com essas regras. Isso tudo tem a ver com o que a gente vai enfrentar com esse eclipse, do que a gente precisa enxergar com esse eclipse. Agora nós vamos falar dessa energia mais para o mês todo de setembro, né? Eu acho que a gente, voltando no esquema que nós estávamos falando dessa aprendizagem, quanto mais intolerante,
quanto mais controlador, quanto mais teimoso, eu vou pagar para ver. Essa louca tá falando um monte de bobagem, não é nada disso. Eu vou continuar sendo quem eu sou, seguindo a minha cabeça, fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Será que tá bom? Será que você tá bem? Você tá feliz? Você tá equilibrado? A vida tá ótima? Assim, você tá satisfeito com os resultados que você tem, com a vida que você tem, com tudo? Acho que não. Eu posso dizer, com os atendimentos que eu faço, com os feedbacks que eu tenho, com as pessoas que eu atendo, as pessoas estão num alto nível de desespero. Elas estão mal. Não dormem, não se alimentam bem, estão ansiosas, nervosas, preocupadas. São muitas demandas, desafios, preocupações e as pessoas estão no modo sobrevivência. As pessoas estão no modo, eu vou resolver isso aqui hoje, é o que eu consigo. E é isso. Fechadas, depressivas, não se relacionam, não conversam, não olham olho no olho, estão atrás de uma tela, não se relacionam, não se envolvem, mas querem, têm esse desejo de se envolver, de se relacionar. Perdeu a paz. Isso aqui é uma pessoa altamente ansiosa, negativa, perturbada, num estado deplorável de mal-estar físico, mental, emocional, vibracional. E aí, esse eclipse e essa energia que vai perdurar aí pelos próximos 6 meses, fala justamente dessa mudança. A mudança é a mudança interna, é a mudança de valor. Porra, meu, a sua vida tá... Você tá mal, você tá se sentindo mal, você não dorme. Qual é o pensamento repetitivo que tá... o pensamento repetitivo que tá batendo na tua cabeça? Olha pra ele, vamos falar sobre ele. Qual é o problema? Alguém aí da live que tá participando daria um exemplo do que tá martelando na sua cabeça? Então eu recebi uma intimação porque meu ex-marido não quer pagar a pensão alimentícia. Isso tá me deixando desgostosa, tô me sentindo culpada, porque que merda de homem que eu fui casar, que eu fui me relacionar, que eu fui fazer filho e é tudo culpa minha. É um exemplo. E aí eu vou ficar me martirizando, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar me questionando por que ele tá me ameaçando, por que ele está entrando na justiça, por que ele não quer pagar pensão. É a mesma coisa que você ficar se martirizando porque a cobra te picou. E em vez de você correr para o pronto-socorro, para o hospital, para tomar o soro antiofídico e sobreviver, e estar bem, curada, não, você corre atrás da cobra para perguntar, por que você me picou? Mas como você é malvada? Cobra, por que você me picou? Eu não fiz nada para você. Por que você veio me picar? Agora você me envenenou. Por que você fez isso? Não adianta. Você só vai se desgastar, porque ela não vai te responder, porque a cobra fez o que ela conseguiu fazer, porque é da natureza dela, quando ela se sente ameaçada, picar. Ela pica, ela morde, ela joga o seu veneno, porque é da natureza dela. E porque se ela se sente ameaçada, e não importa porque ela se sentiu ameaçada, foi uma sensação dela, da percepção dela. Agora, qual é a sua percepção? Vamos assumir as responsabilidades? O que eu tenho para fazer hoje? O que cabe a mim fazer hoje? Nesse exemplo que eu dei, é arrumar um advogado, imprimir todos os seus gastos, imprimir tudo, escola,
Médico, lanche, roupa, dentista, sei lá, todos os gastos que tem com o filho, entendeu? E mostrar para o juiz quais são os seus gastos mensais e o juiz vai entender que a pensão vai continuar ou se deve aumentar o valor da pensão, porque aquele valor pago já não condiz mais com a realidade de setembro de 2025. É fazer o que tem que ser feito, fazer mudanças, mudar o olhar, mudar a postura, não brigar, não criticar, não apontar o dedo, não procurar as cobras que te picam porque você está fazendo isso, e sim a sua postura. Como você vai lidar com isso? Ah, eu vou no médico, eu vou para o hospital tomar o soro para continuar linda, plena, maravilhosa e seguir com a minha vida. Porque é isso que cabe a mim fazer nesse momento, certo? Então, continuando o raciocínio, olha que carta interessante. O que vocês veem nessa carta, pessoal? A mulher tá super bem vestida, com um vestido requintado, maravilhoso, limpo, dourado, né? Parece ser uma mulher de alta sociedade, né? Com dinheiro. Tá, tem uma cadeira ali, ó, confortável, macia, com veludo amarelo, de madeira maciça. Tem uma planta linda nascendo dentro dessa gaiola de ouro, né? Mas a mulher, ela não tá feliz. Ela tem tudo do bom e do melhor dentro dessa gaiola, mas ela não está feliz. Por que que ela não está feliz? Alguém ousa ajudar aí? Ela não tá feliz porque ela tá presa, ela não tem liberdade. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter roupas maravilhosas, ela pode ter uma casa linda com cadeiras de veludo, de madeira maciça, o sofá de couro, o iPhone da moda, o Apple não sei o que, mas ela não tem tranquilidade de ser ela mesma, de ter personalidade, de ter brilho, de ter voz, de ser livre para falar, para bancar, para fazer, porque ela tá presa. Ela tá presa por quem? Por um cabresto. Alguém a vigia. Então é aquele ganho secundário. Eu tô com ele, né? Eu tô feliz, eu tenho tudo que eu tenho. Será mesmo que isso é felicidade? Será mesmo que isso é amor? Será mesmo que isso é legal? Não, isso não é legal. Isso é uma prisão. E a gente se coloca nessas prisões por moralidade. Ah, então eu vou ficar nesse casamento que eu não tenho personalidade, que eu não tenho voz, que eu não sou ninguém, eu estou sozinha, porque eu não posso me separar, porque o que vão dizer, porque a minha família vai me julgar, porque os meus vizinhos vão me condenar, porque eu casei e fiz um juramento que é para sempre, porque o que a religião vai falar de mim, que eu fui uma mulher ingrata, que eu não sei amar, que eu não sei cultivar um casamento, que eu não dou valor às coisas boas que ele me faz, é daquele tipo assim, ele me bate, mas também é culpa minha, né? Porque aquele dia lá, e aí você pega uma culpa que não é sua, e aí você fala, não, mas ele me bate, mas não é todo dia, é de vez em quando. Mas ele é tão bom marido, ele coloca o dinheiro dentro de casa, ele paga as coisas para os meus filhos, então eu tenho que aguentar, porque ele é um bom pai, porque ele é o provedor da casa. Isso daí é julgamento moral, é uma forma de olhar. E eu não tô falando se é certo ou errado, aqui a gente tá conversando sobre as cartas e ampliando a sua visão sobre essa prisão, né?
É assim, eu tenho preguiça de mudar a minha realidade. Eu tenho preguiça de abrir a porta e sair. Sair para escolher uma vida melhor, para descobrir quem eu sou, para descobrir o que eu quero fazer no mundo, para descobrir no que eu sou boa, o que eu quero fazer, o que eu quero aprender, o que eu quero executar, o que eu quero sentir, as trocas que eu quero fazer fora dessa casa, desse ambiente tóxico, dessa prisão que eu estou. Então eu preciso de muito força de vontade, não preguiça, não medo. Né? Você tem que sair do modo medo, preguiça. Ai, mas tá ruim, mas tá bom. Ai, pra que eu vou mexer nisso? Não, deixa do jeito que tá. Então precisa dessa mudança. Abrir a porta dessa prisão, dessa casa, dessa vida sozinha, vazia, sem sentido e florescer. Olha essa carta, como tem a ver com essa carta. Você tá vendo que tá muito claro? As cartas projetivas, elas falam tanto com a gente porque são diferentes desenhos que estão trazendo a mesma mensagem. Você precisa florescer. Você precisa renascer. Você precisa se enxergar, se valorizar. Gente, eu tô viva, eu não tô morta. Eu tô viva. Abre a porta dessa prisão e sai, e viva, e renasça. Olha o renascimento. A vida, renasça. Vai pro mundo, vai viver, vai tentar. Vai voltar a ser o aprendiz. Se põe à prova. Tenta, faça, aprenda. Comece do zero. Retoma aquele espírito adolescente do primeiro emprego, do jovem aprendiz, onde você tem tanta curiosidade de vida, de viver, que você quer se jogar na vida, você quer se jogar nas experiências e você quer... É uma coisa tão física mesmo, a adolescência. Você beija na boca de todo mundo, você quer abraçar, você quer troca, você é intenso. Então, o primeiro emprego, o estágio, o aprendizado, as conversas, a escola, e você conversa com seus professores, com seus orientadores, você conversa com seus amigos e você faz parte do grupo do não sei o que. Você tá a mil, você tá vivendo, você tá se relacionando, você tá tendo trocas, se adaptando ao meio que você tá. Então, se você tá no clube, você tá com troca naquele meio esportivo, solto, alegre. Se você tá numa igreja, num culto, num sei lá o que, você também tá na troca com aquelas pessoas, com aquele conhecimento, com aquela energia. Se você tá na escola, na faculdade, na pós-graduação, no primeiro emprego de jovem aprendiz, isso tudo você está se moldando, você está construindo uma grade de conhecimento para você florescer, para você se entender. Eu gosto, não gosto, tá fácil, tá difícil, tá gostoso, não tá gostoso. E é assim que você vai se equilibrando, se moldando, se ajustando, evoluindo e buscando o que te faz feliz, o que te traz sentido para tua vida nesse momento. É sempre o aqui e agora. Então não adianta abaixar a cabeça e ficar preocupada, reclamando, porque eu não tenho liberdade, porque eu não tenho escolha, porque eu não tenho voz, porque eu não sou vista, porque eu não sou aceita, porque eu não posso fazer, porque eu não posso... Não, você pode, mas você tem que escolher a mudança. A mudança só vai acontecer quando você quiser, quando você determinar, quando você levantar e falar, chega, basta, isso aqui não, não mais, não mais. E aí, tomar cuidado
com a carta da autossabotagem. A carta da autossabotagem. Porque não pensa você que isso aqui é cômodo, isso aqui é feliz, isso aqui é legal. Isso aqui é a autossabotagem que traz um sofrimento no último nível. Porque nada tá bom, nada presta, nada contenta. E aí você tenta justificar o injustificável para não mudar, para não fazer, para não melhorar, para não sair da zona de conforto, que de zona de conforto não é confortável porra nenhuma. É extremamente desconfortável. Só que a autossabotagem, o nosso cérebro, né, primitivo, ele não deixa a gente mudar. Mudar é uma coisa muito difícil, que exige muito da mente. Porque para você mudar um hábito, vamos pensar numa reeducação alimentar. Então, eu estou com 200 quilos e eu preciso fazer uma bariátrica, mas aí dentro do processo da bariátrica eu tenho que passar pelo chato do psicólogo. E o chato do psicólogo não me deu laudo. Por quê? Porque eu estou gorda, eu cheguei a 200 quilos, porque eu como por impulso, por desgosto, por tristeza, por preencher um vazio existencial. E aí, não adianta eu fazer a bariátrica, reduzir o estômago, colocar um nó no estômago, uma válvula no estômago, se eu não resolver o meu problema psicológico, se eu não entender o que é o vazio existencial, qual é o nome do meu vazio? Porque eu fui espancada na infância? Porque eu fui rejeitada na infância? Porque aconteceram coisas na infância, coisas na adolescência? Porque a minha cabeça precisa de tratamento. Porque se eu não mudar a cabeça, o pensar, a visão, as crenças limitantes, os nós, os problemas psicológicos, eu vou me matar. Porque eu vou estourar a válvula, o nó, porque eu vou comer a mesma coisa que eu comi, não vai caber no meu estômago, eu vou passar mal, eu posso até morrer, vai ser pior. Então, como que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica se o problema está aqui na mente? A mente está dispersa, a mente está em negação, a mente está se distraindo para não ver, para não enxergar, para não compreender, para não visualizar, para não resolver. Tô no modo foda-se. Vou me fingir de distraída, de desentendida, de não é comigo. E mais um dia eu não vou resolver nada. Eu não vou fazer nada, não vou resolver nada, não vou tomar decisão nenhuma, eu não vou mudar, não vou olhar para mim, não vou nada. Vou continuar no modo foda-se, fingindo demência, para não enxergar que a minha mente está caótica. E se a minha mente continuar desse jeito, a minha vida vai continuar desse jeito, eu não vou fazer mudança nenhuma, não vou aprender nada e a minha vida vai continuar isso aqui. Isso aqui. Seguindo, que eu acho que aí já vamos começar a ser repetitiva demais, né? Então, vamos lá. Seguindo para a próxima carta. Tem muita coisa boa para acontecer em setembro. Parcerias, sociedades, compromisso consigo próprio e com o outro. Que outro? Aí, só uma leitura particular para saber da sua energia. Mas aqui do coletivo, a gente pode falar de uma mudança positiva que vai demorar, não é em um dia, uma semana, né? Eu tô fazendo uma leitura pro eclipse do 7 de setembro, então você pode colocar aí 6 meses, né? Mudanças que vão exigir de você confiança. Confiança em quê?
em si mesma, na sua capacidade de se jogar na vida. Aquela energia adolescente que eu coloquei como exemplo, a energia adolescente. Eu sou curiosa, eu quero me jogar nas coisas intensamente, porque eu sou uma pessoa intensa, então eu quero experimentar o máximo dessa experiência. Eu vou me jogar de cabeça, sem ficar pensando nessa negatividade que tá dentro de mim. Não, eu vou pensar que eu dou conta, que eu vou conseguir, que eu vou dar conta, que eu vou fazer, que eu vou resolver, que vai dar certo, que vai ser uma experiência incrível, que vai dar tudo certo, porque eu tenho capacidade mental, intelectual, porque eu tenho conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento, eu vou ter pessoas que vão me ajudar, que vão me auxiliar, que vão estender a mão para me ajudar, para me ensinar, para me mostrar o caminho, para me ensinar a técnica, o recurso, o livro, a bibliografia. Então, assim, tem muita coisa boa para quem quer acessar a coisa boa. Quem não quer vai ficar limitado na mesma vida, no mesmo espaço, no mesmo nada. Eu tô falando de mudança física. Mudança de lugar, mudança de emprego, mudança de casa, mudança de amigos, mudança de curso. Esse curso aqui, ó, não tem nada a ver comigo. Eu comecei, não gostei, não fala nada comigo, então eu vou mudar de curso, porque eu gosto disso aqui. Ai, mas isso aqui, minha família falou que eu vou morrer de fome, minha família falou que isso é vergonhoso, que eu vou morrer de fome, que isso aqui é ridículo. Para você faz sentido? Para você tem um porquê você quer ser? Não tem nada de ridículo. Todo trabalho é nobre, é digno, é excelente. Não tem nada de vergonhoso em emprego, tarefa nenhuma. É o que você quer fazer? É o que você gosta de fazer? É o que você gostaria de fazer? Então faça. Não escute nada nem ninguém. Porque quando você... Vamos falar de finitude? Precisamos falar de finitude. A vida, essa vida, ela tem tempo e hora para acabar. Porque quando a gente nasceu, deu start na ampulheta do tempo. O tempo não para. Você vai ser responsável pelas suas escolhas, pela sua vida, pelo que você fez e o que você não fez. Você vai prestar conta para a sua consciência. É a sua consciência. Então, todo aquele falatório de amigo, família, marido, namorado, a puta que pariu, joga no lixo. Feche os seus ouvidos. Porque quando você estiver dentro do caixão, no limbo, olhando o filminho da sua vida, você vai ter que responder para si própria. Por que eu não fiz? Eu não fiz porque eu não quis. Porque fulano falou. Fulano vive a sua vida? Paga os seus boletos? As consequências vão cair nas costas de quem? De você ou do fulano que fala da sua vida? Vai vir em cima de você. É você que vai ter que dar conta, é você que vai ter que assumir a responsabilidade do que você escolheu ou não. Porque omissão também é escolha. Omissão também é escolha. Ah, eu escolho ficar na zona de conforto. Eu escolho ficar na mesmice. Eu escolho fingir demência, que não tá acontecendo nada, que a minha vida tá ótima e eu vou ficar assim porque para mim é mais confortável. Eu não quero mudar. Então, a negação também é uma escolha. E também vai gerar consequências para você. É sempre para você. Não é para o seu marido, não é para os seus filhos, não é para o vizinho, não é para o parente, não é, é para você. Glória Maria
Ela é uma pessoa muito iluminada, muito inteligente. Ela falava, tem vários vídeos aí na internet dela falando, quando eu estiver dentro do caixão, quem vai estar lá dentro? Então, se eu fiz ou deixei de fazer, é minha responsabilidade, porque é a minha vida. Eu vou pagar o preço das minhas escolhas. Então, se eu não quiser fazer faculdade, mas eu quiser fazer um curso de cabeleireira, enfermagem, sapataria, coloração, quero trabalhar só com coloração. Não, quero trabalhar com terapia alternativa, reiki, vou dar reiki, vou trabalhar com tarô, vou trabalhar com chorei. Seja o melhor no que você escolher fazer. Seja o melhor. Se jogue de cabeça no aprendizado, aprenda todas as técnicas, todas as teorias, todos os recursos, mas não esqueça de ser um excelente ser humano, empático, responsável, que vai fazer trocas sinceras, honestas. Eu tenho os meus diplomas. Estudei tal coisa. Eu tenho vários diplomas, eu sou várias coisas. Mas antes de tudo, eu sou um ser humano. Então, quando você me mandar uma mensagem no direct falando, ai, Raquel, eu gostaria de passar pelo seu atendimento porque a minha vida tá um caos e eu tô precisando de ajuda. Eu vou marcar uma conversa com você que é cobrada R$50 só pelo tempo mesmo, para entender qual é a sua demanda no particular, uma chamada de vídeo. Eu preciso entender qual é a sua demanda. Qual é o seu problema? Qual que é o seu medo, a sua crença, a sua angústia? O que está tirando o seu sono? Eu preciso entender o contexto da história. E aí eu vou poder, dentro dos vários papeizinhos de diplomas, de cursos, de saberes, de técnicas, de recursos que eu tenho, qual deles melhor vai resolver o seu problema de forma mais eficiente e pontual? Para que você se liberte, para que você pare de se enganar e saia do modo alienação. Para entrar no modo vamos curar, vamos regenerar, vamos fazer diferente, com consciência. Vamos trabalhar o que precisa ser trabalhado junto, porque eu sozinha não faço milagre. Tem Jung fala, o princípio da cura é o desejo de ser curado. Se você não entende que você tem um problema, que algo na sua vida precisa ser resolvido, porque tem uma imensidão de coisas que estão desapercebidas na sua mente, nas suas crenças, na sua visão, nas crenças que você carrega. E se você não se limpar disso, se você não criar novas crenças, novos valores, você não vai sair do lugar. Então, o princípio da cura é você entender que você está doente. E aí você decidir dentro de você mesmo, eu quero me curar ou não? Porque você não ficou doente de um dia para o outro. Você não chegou no fundo do poço de um dia para o outro. Não foi assim, rápido, instantâneo, em questão de horas. Demorou um tempo. Demorou um período de tempo para a merda acontecer na sua vida, a desgraça acontecer na sua vida, uma doença se instalar no seu corpo, um problema se tornar gigantesco. Demorou um tempo físico. Não foi uma semana, um dia, algumas horas. E a cura também não vai ser instantânea de um dia. Também vai precisar da paciência.
de um ciclo de tempo, para entender a crença, a visão distorcida da realidade, para você mudar a atitude, mudar as ações, para mudar a mente. Em psicologia, a gente fala que mudar um hábito, mudar uma rotina, você tem que fazer pelo menos 30 dias para o seu cérebro assimilar a mudança e fazer diferente. Você tem que fazer 30 dias. Você tem que se forçar. É uma coisa desgastante que você tem que pensar, que você tem que colocar energia, que você tem que lutar contra 30 dias para aquilo assimilar dentro do cérebro, das regiões cerebrais e aquilo se tornar uma verdade cômoda para o seu cérebro. Então, um fumante, eu vou parar de fumar. Ele vai ter que lutar 30 dias. Ele não vai tomar o café, ele não vai sentar naquela poltrona que ele sentava para tomar o café e fumar. São mudanças de hábito, de rotina. É igual o exemplo que eu dei do gordo. Não adianta fazer bariátrica se você vai comer a mesma coisa na mesma quantidade, se alimentando mal na frente do celular, na frente da TV, porque o seu vazio é existencial, é psicológico, é uma dor emocional. Você não tá com fome física, nada te sustenta, nada tapa esse buraco. Você pode comer uma pizza inteira, você pode comer 3 lanches do McDonald's, você pode fazer uma feijoada na sua casa, você vai continuar com fome. Você vai procurar alguma coisa para comer depois de 1 hora. Porque é emocional, é psicológico, não é físico. Espero que vocês tenham entendido. E para finalizar a nossa leitura, saia do modo guerreiro, saia do modo vingativo, sobrevivência. Eu falei aqui no começo da leitura do modo sobrevivência. Eu tô sobrevivendo. Então, na lei da selva, sobrevive o mais forte, o mais resistente. O que aguenta por mais tempo. Isso não é vida, isso é uma tortura, porque você tá lá para matar, para barbarizar, porque você tem que sobreviver. O mais forte sobrevive. E aí isso é uma agressão, né? Em psicologia a gente fala que isso é uma coisa muito fora do real. Uma coisa inimaginável, porque ninguém se vê como guerreiro com essa espada na mão, sobrevivendo, sendo violento ao extremo, né? Só que isso é muito real. Nós estamos nesse modo, sim. E aí, esse modo faz a gente pirar mentalmente. Gente, nós estamos também falando de Setembro Amarelo, né? A hipocrisia reina, porque agora todo mundo vai falar de saúde mental, vai falar de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de burnout, que tá na modinha. Mas em outubro, toda essa palhaçada, essa hipocrisia acaba e tudo volta no modo como sempre foi, né? Voltamos no modo vida real. Então, isso daí é um paradoxo que a gente tem que romper, que a gente tem que quebrar. A gente tem que falar de saúde mental todos os dias, o ano inteiro, a vida inteira. Terapia devia ser de graça no posto de saúde. O governo devia dar de graça para todo cidadão terapia digna de qualidade, com profissionais capacitados, treinados, com diploma, pós-graduação, entendeu? Que façam serviço de qualidade, atendimento de 50 minutos, olho no olho,
respeitoso, empático, acolhedor, porque é disso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa ser maltratado, violentado, extirpado, machucado, ferido, negligenciado. A gente não precisa dessas violências de todos os tipos, física, mental, vibracional, dentro de casa, fora de casa, com a família, com as relações, com os amigos, com o chefe, no estágio, na igreja, na religião, no clube. Todo mundo tá fora da casinha. A violência impera na fala, a fala violenta, a fala tóxica, a fala que compara, que agride, que aponta. Então, para fechar essa leitura, você está no lugar que você precisa estar para colher o que já está disponível para você colher, porque você plantou, você já fez os movimentos. Agora você precisa olhar em volta e colher o que já estiver maduro para colher, e o que não estiver maduro para colher, continuar cuidando, continuar regando, adubando, tirando as ervas daninhas, regando, para colher no tempo certo. Eu tenho certeza que a vida é como a natureza. A vida, ela é como a natureza. A natureza, nos ensina muito sobre o ritmo, a constância, a pureza, o solo fértil, o adubo. Então, tudo acontece num movimento equilibrado, recíproco, ajustável, um complementa o outro, um outro dá continuidade ao outro, e tudo está num equilíbrio. A natureza, ela é o equilíbrio, e nós deveríamos olhar o que a natureza está nos mostrando da nossa vida, da nossa rotina, da nossa existência, e entender o que ela está conversando com a gente. E aí, quando você tá nessa situação de não tô enxergando, sozinho eu não tô enxergando, mande um direct, converse comigo, marque o seu horário. A primeira conversa é só R$50, é uma moeda de troca, para entender, para você me contar qual é o que você tá vivendo. O que está acontecendo no seu entorno? Quais são os pensamentos repetitivos que todo dia te atormenta e te martela e te consome? E aí eu, como terapeuta, com vários diplomas, com várias ferramentas, com várias habilidades, com o ouvido treinado, eu vou escutar a tua história, a tua demanda, o teu processo de vida, o que está acontecendo com você, e vou falar, então, Ana, para você o tratamento seria esse, dá para fazer isso, te fazer umas perguntas para você pensar, e é isso. Porque eu não vou te dar uma pílula para você engolir e tudo à sua volta vai melhorar e tudo à sua volta vai se transformar. Isso é mentira, isso é charlatanismo, isso é enganação, isso é coaching que faz as fórmulas mágicas, né? Não, aqui é responsabilidade, é real.
Eu tenho muito cuidado e zelo que eu falo para os meus pacientes, porque a lei do retorno é a única coisa sagrada. Se eu te enganar, eu tô me enganando. Se eu te prejudicar, eu tô me prejudicando. Se eu fuder a sua cabeça com mentira, com enganação, fazendo você tomar remédio que não vai mudar em nada a sua realidade, ou fazendo coisas que não vão mudar em nada a sua vida, eu vou estar cavando a minha própria cova. Eu vou estar entrando dentro de uma areia movediça pra mim, pra minha vida. Porque a vida é ação e reação. Não se iludam. Então você tem que ter muita clareza e responsabilidade quando você toca a vida do outro, quando você abre a boca para falar da vida do outro. Porque o outro vai te contar o que ele enxerga. É uma parte, é uma camada da realidade. Porque tem muito mais coisa que ele não te contou, que ele não viu, que ele nem sabia que existia atrás daquele problema e daquela situação. Ele falou uma pontinha. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, entendido aqui o que eu quis passar, né, sobre o mês de setembro, sobre o que vai reverberar com esse eclipse pelos próximos 6 meses. Alguém quer fazer alguma pergunta da minha fala, dos meus exemplos, da ideia que eu pus aqui? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso que foi conversado aqui agora? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? E aí, gente, quem se interessou, quem gostaria de fazer uma leitura como essa? Porque eu não trabalho só com tarô, eu trabalho com outras técnicas, com outros recursos. Manda uma mensagem, meu WhatsApp é São Paulo Capital 982830790. A primeira conversa é uma taxa simbólica de R$50 para entender o seu problema, a sua situação, o que está acontecendo na sua vida, para poder te dar um feedback do que poderia ser feito. Quanto custa, quanto tempo, como é que... É uma conversa. Repetindo o número do WhatsApp, 982830790. 982830790. Ou você pode enviar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, ou enfim, no direct, que quando eu tiver um tempo eu vou responder, tá bom? Então, já que ninguém quer falar nada, eu vou agradecer a presença de todos e desejando para vocês sempre muita iluminação, que Jesus abençoe a todos vocês com muita consciência do que vocês precisam fazer, do que vocês precisam entender, do que vocês precisam equilibrar para poder superar essa limitação, esse problema, essa situação, enfim. Eu desejo tudo de bom para vocês. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos, pelo carinho, pelos presentes, pelas figurinhas, pelas rosas, pelos corações, pelos stickers. Eu amo quando eu tenho um tempo de vir aqui no TikTok conversar com vocês. Falar com vocês é sempre um prazer imenso, me traz uma alegria dentro do meu coração. E eu desejo que esse eclipse
traga muita luz de consciência para todos vocês. Não tenha medo das mudanças, as mudanças são boas, as mudanças são nossas amigas. Tenha medo de ficar estagnado no mesmo lugar, na autossabotagem, na descrença, na humilhação, na prisão mental, né? No medo de mudar, nessa falsa ideia de eu não consigo, eu não sou boa, né? Eu não vou conseguir, ai, não é mais tempo, sou muito... Não, gente, sempre dá tempo. Lembra que eu falei? Vocês estão no lugar certo, na hora certa, vivendo o que vocês precisam viver. Para quê? Para essa lapidação, para esse aprendizado, para o seu próprio crescimento. Então, que a luz dessa vela possa iluminar o coração de cada um de vocês. Que esse eclipse tenha a força necessária de iluminar a sua vida, de transformar a sua realidade e mostrar para você o que você precisa enxergar nesse momento. Porque você tem força e poder de transformar a sua vida. Só que transformar a sua vida, enxergar as suas dores, acolher a sua sombra, é algo muito, muito complicado. Que mexe com coisas muito profundas, muito primitivas. Que talvez você tenha escondido tanto debaixo do tapete, que mexer nesse tapete é algo muito doloroso, que incomoda demais. Mas se você não mexer, vai continuar te incomodando. Então que você desperte, acorde, tenha coragem, tenha força de mexer naquela gaveta, debaixo desse tapete, abrir a caixa de Pandora, olhar dentro dessa escuridão e se iluminar. Buscar a consciência, a lucidez, a racionalização e fazer os movimentos que só você pode fazer para o seu equilíbrio, para a sua saúde, para esses movimentos de mudança. Se você não plantar, você não colhe. Se você não fizer, nada vai acontecer. Omissão também vai trazer consequências para a sua vida. Então pense nisso. Que essa chama dessa vela te dê força, aqueça o seu coração. Que essa live, que as minhas palavras te deem suporte emocional, te deem força para você tomar decisões e fazer para a sua vida mudanças necessárias para a sua vida. Que você sinta o amor do Cristo sobre você, com essa chama dourada do amor de Cristo na tua vida. Que ela aqueça o seu coração e dissolva o medo de mudar, de tentar, de fazer, de racionalizar. Que essa luz linda, dourada, maravilhosa chegue até você. Te ilumine por completo, te aqueça, te transforme, para que você tenha força para fazer o que você precisa fazer e que só você pode fazer. Um brinde à vida. Que a sua vida seja tão transparente, pura, como essa água. Como as suas intenções. Um beijo de luz para todos vocês. Tchau, tchau.